Olá a Foi. todos, eu sou a Juliana, eu estou aqui com a Júlia Baker e com a Grade Camis para ter uma conversa sobre a exposição inaugural do projeto Imersões Digitais, Exposições em Novas Realidades. Esse projeto foi contemplado pelo edital de fomento a todas as artes da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e através da lei Aldir Blanc, e contamos também com o apoio do coletivo Na Pupila para essa entrevista. Oi, Júlia, oi a Grade. Oi, Juliana, tudo bom? Oi, pessoal. Grade, Pode me apresentar? Eu vou começar pedindo para você se apresentar um pouco, suas pesquisas. Tá, então, tudo bom, boa tarde, eu sou a Grade Camis, sou artista aqui no Rio de Janeiro, tive meu primeiro contato com a arte a partir da rua, né, então eu comecei a pintar na rua em 2010 e especialmente me envolvi com a rua por conta do hip hop, porque passei a frequentar o hip hop e lá conheci a cultura do grafite também, né? E a partir daí da rua eu comecei a entender mais a arte, né? E os outros lugares também que ela vai alcançando. Hoje o meu trabalho da rua ele partiu também para outros lugares, então eu estou investindo em produzir mais telas, né, em instalações, né, estou mexendo com outros materiais e estou saindo um pouco da rua, não saindo, né, mas também indo para outros locais, como galeria, museu, essas coisas. E sempre na minha narrativa, assim, desde o grafite, eu sempre falei principalmente sobre mulher, sobre vivência de mulher, né, com esse recorte de subúrbio, de zona norte, já em algum momento sobre arte preta, né? Então hoje eu estou voltada mais para uma autonarrativa. Então eu estou contando um pouco o que me atravessa, né? Tipo assim, tô falando sobre a minha história e eu começo a partir da parte de fora, assim, né? Que é as estruturas onde eu vivi, assim. Eu começo a falar eu começo com a habitação, porque para mim eu acho que é o ponto principal, assim, para eu falar sobre o que eu quero falar, assim, ao longo da minha vida, assim, né, como artista. Então, eu sou cria de um conjunto habitacional, né, que fica ali nos pés de Jacarezinho, e eu fiz uma exposição ano passado que se chamava Habitacional, inclusive, onde eu começo a utilizar assim, signos, né, signos, coisas bem simbólicas da moradia, da habitação popular mesmo, como assim, especialmente as grades, né, mas assim, eu gosto muito de utilizar também as marcas do uso, do reuso, né, que tem ali, tem chão também, assim, muito na minha pintura. Então eu começo a usar esses símbolos para falar um pouco sobre a cultura desses lugares, assim, mas eu uso o símbolo daquela arquitetura, mas mas eu quero falar sobre relação, sobre comportamentos, né? Então hoje a minha pesquisa está girando assim em torno desse mundo, assim, né? E está expandindo, assim, vai abrindo. É como se fosse uma abertura dessa história aí que eu quero fazer. Certo. O seu objeto principal de pesquisa, né, que são as grades, de alguma maneira
separa o mundo em dois lugares, né? A parte de dentro e a parte de fora, né? O público e o privado, né? A propriedade privada. E eu acompanho você há um tempo já no Instagram, e há um tempo atrás eu ouvi você falar nos stories que você voltava, é isso, né? Você voltava bastante a sua pesquisa para o lado de fora, né? E que agora você estava começando a pesquisar, querendo pesquisar o lado de dentro, né? O interior da casa. Aí eu queria saber de você se essas obras que você apresentou nessa exposição já fazem parte dessa nova perspectiva, né? E queria que você falasse um pouquinho delas também. Sim. Eu acho que elas estão entre os dois, assim, né? Sabe? É um começo, é um lugar onde ele fala um pouco, por exemplo, nessa obra Teu Nome Está no Judas, ela vai falar sobre essa parte, sobre o externo, mas que, ao mesmo tempo, é uma coisa que ela vai atingir o dentro da casa, assim, né? É uma coisa sobre uma certa intimidade social também, né? Porque o Judas, assim, ele é uma coisa, um evento, né, que acontece anualmente. Hoje em dia tem menos, assim, mas acontecia sempre, né, todo ano. Geralmente em subúrbio, era um dia em que um grupo determinado se juntava para listar tipo, depreciações das pessoas do bairro, assim. Geralmente, essas pessoas que eram as mais atingidas eram mulheres. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito na minha infância, porque eu era uma menina, não era uma criança, mas na minha casa tinham bastante mulheres, e era uma coisa que a gente sentia medo, assim, a gente acordava, eu lembro da minha tia acordar e ir ver, assim, ir comprar o pão, mas passar lá para conferir se estava o nome de alguém, que não sei o que, e sempre tinha uma exposição, assim, bizarra, sempre envolvendo comportamentos sexuais, enfim, era uma espécie de fofoca ali, né, assim, uma coisa... Era bem bizarro, e isso era um pouco assustador, assim, porque assim, mais ou menos em 90, assim, a galera era mais conservadora, né? Então isso causava uma espécie de cancelamento mesmo, assim, como a gente conversou aquela vez. E aí quando eu falo sobre nos trabalhos que é a série Propriedade Pessoal e o trabalho dos sonhos também, eu acho que eu já vou caminhando pro lado de dentro, mas assim, fortemente com com o pensamento da mulher, assim, com o desejo da mulher, né, como ela pensa os seus próprios bens e assim, o que eu quero dizer, assim, o que seria o bem nessa pintura. Por exemplo, quando eu falo isso, eu tô querendo puxar para o lado de assim, quando eu passo a viver da minha pintura, tipo, ela é a minha identidade, ela é o meu próprio bem, assim, ela é a minha propriedade também, sabe? E é a partir disso que eu conquisto as minhas coisas, né? Que eu vivo. E isso é uma coisa que atravessa muito, assim, o mundo feminino, né? Porque eu acho que a liberdade feminina, ela está muito ligada ao financeiro, porque e assim, o financeiro, quando eu digo financeiro, isso também fala sobre, né, ter suas coisas, né, ter a sua própria vida também, ter sua casa, ter, né, a sua estrutura, assim, ter a sua estrutura mesmo. Então, eu falo, a pintura em si é a minha propriedade, é como se ela fosse meu bem, assim, sabe? E o ato, assim, de ser uma mulher pintando, de ser uma mulher mesmo fazendo, isso passa a ser a minha propriedade, assim. E esse é um começo, assim, de uma pesquisa, na verdade, que fala sobre uma nova forma, uma nova não, né, que aponta formas de você conquistar, assim, as coisas que sejam
para além de um casamento, né, que não estejam ligadas ao masculino, porque por mais que a gente fale muito sobre isso, eu sinto que as coisas apenas vão mudando um pouco de nome, e talvez até de perspectiva mesmo das pessoas. Tipo, a mulher sempre esteve ligada né, o sucesso da vida da mulher, as condições dela conseguir, né, a sua própria estrutura, assim, ela sempre está ligada ao masculino, sempre depende de um homem para isso. Então, eu quero falar sobre isso agora, sabe? E assim, no subúrbio, isso é muito mais forte, sabe? Essa coisa da cultura masculina, do chefe de família e tal. É lógico que nós temos mulheres chefes de família, né? A mãe é uma mulher que, né, me criou, me sustentou aí durante um tempo sozinha, né? Mas isso ainda é muito forte. Não é porque existam mulheres que isso deixou de existir, muito pelo contrário, né? A gente vive um momento, inclusive de política, assim, que eu acho que é bem claro que isso está muito presente ainda. Então, acho que é isso. A Grade, eu achei interessante, assim, várias coisas que você falou, até desde no início, né, que você falou que você começou a se inserir nesse universo das artes a partir do hip hop, né? E a gente, enfim, o hip hop tem, né, o break, o rap e o grafite, né? E Isso. no começo, pelo menos, o hip hop era uma cultura super machista, né? Inclusive, as próprias músicas, quem tinha um lugar mais de dominância naqueles espaços. Eu queria saber se assim, teve algum conflito quando você começou a frequentar esse espaço, como é que foi? Teve algum preconceito? Acho que o grafite, por mais que ainda já existam várias mulheres que estejam na rua, né, grafitando, ainda tem um pouco questões assim, né, de gênero complicadas. Não sei, me conta um pouco da sua experiência. Sim, cara, no início mesmo, assim, quando eu fui para a rua, era muito difícil, porque realmente era muito masculino. Aqui no Rio, assim, tinham, sei lá, atuantes naquele momento, sei lá, 3 mulheres pintando. Então, era muito complexo. Por quê? Porque era uma coisa que eu queria muito, né? Então, eu ia ter que me inserir ali de alguma forma. E é aí que a gente vai lá e se masculiniza, né? A gente vai, começa, né, para estar ali naquele grupo, sem que as pessoas achem que você... Porque, assim, homem, nesses lugares, eles têm uma... Era jovem também, assim, eles têm uma coisa de pensar que a mulher que está ali, ela já é um objeto sexual, ela está ali para tipo, sabe, satisfazer o prazer do cara ou para simplesmente dar mole e tal. E assim, que ela pode fazer livremente, ela pode dar para quem ela quiser, fazer à vontade. Mas não é isso, sabe? Eu queria mesmo aprender, queria pintar, queria estar ali envolvida, queria saber da cultura mesmo. Então, foi foda, assim, foi duro. Eu já... gente, já voltei para casa chorando, assim, já passei por algumas coisas, muitas falas, muito difícil, foi difícil. Eu fui muito insistente, assim, e em vários momentos eu pensei em não fazer mais, assim, por conta disso, sabe? Mas agora, pô, eu tô muito feliz com o que a cena está se tornando, porque eu acho que as mulheres pegaram, assim, uma frente, sabe? E vejo que isso não só aqui na cidade, no nosso país mesmo, assim, eu vejo em várias cidades as mulheres dominando, assim. Então, ainda é uma cena muito masculina, mas agora eu acho que a gente deu uma boa avançada, sabe? Aí, só de curiosidade, porque agora você já está mais inserida num ambiente mais de arte institucionalizada, né? Como você falou, museu, galeria. Você acha que ainda existe que a mulher, às vezes,
sofre certos preconceitos, ainda existem questões assim de gênero fortes? Ainda tem, assim, né? Com certeza. Eu acho que aquelas coisas mais absurdas, elas ficaram amenizadas. Mas, assim, não é só isso, né, gente? Assim, são muitas camadas. Então, isso existe, assim, nas entrelinhas pra caramba. Eu acho que, assim, não tenho dúvidas, né, que isso existe, sim. Basta... eu acho que se você procurar, assim, você vê que ainda a maioria dos artistas, né, que estão sendo representados, que estão em museus, a maioria são homens. Então, existe sim. Eu achei legal também uma coisa que você falou, dessa coisa do... eu estou criando a obra, então ela me pertence, né? E eu acho que cria uma relação também, uma leitura que a gente pode ter com o mercado de arte, com quem é o proprietário da obra, quem não é o proprietário da obra, é bem bacana também. Eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre isso, né? Porque muitas vezes, acho engraçado, fica um imaginário assim, o artista cria a obra, mas aí tem o rapaz que compra, ou a moça, aí ele vira o proprietário daquela obra, aí ele vende num leilão a obra por milhões, aí as pessoas ficam achando que é o artista que está com aquela propriedade, não é? Eu acho que essas trocas de propriedades também é uma coisa interessante da gente pensar, né? O que você acha? Eu acho que é isso. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte desse jogo, né? Assim, eu faço meu trabalho independente de ter o dinheiro ou não, sabe? Então ele existe, ele é meu trabalho é meu filho. E assim, a pessoa comprou, ela pagou por aquilo, para aquilo estar ali, de repente na casa dela, assim. Mas é a minha autoria, isso é meu, eu fiz, sabe? Então, eu acho que a relação é essa, assim, entender isso. Às vezes eu tenho até um certo apego. Hoje mesmo passei por uma situação aqui que foi meio isso, assim, um trabalho que eu já vendi faz muito tempo. E aí a pessoa veio buscar. E, sabe, existe um apego nisso, mas o trabalho é independente. Ele pode estar em qualquer outro lugar, mas o trabalho sou eu, assim, né? Então, é a minha identidade, é a minha história que está ali, eu que fiz. Então, acho que é meio que isso. E tem também, assim, como você trabalha com duas esferas diferentes, né? Que é esse trabalho de arte contemporânea, que pode ser visto em galerias, que pode ser visto em museus. E, por outro lado, você tem um trabalho como muralista, né? Como grafiteira, que está no espaço público e que qualquer pessoa tem acesso, né? É assim, um espaço, digamos, mais democrático, né? Porque todo mundo que passar por ali vai ver, né? E acaba que, se está numa rua, Eu o sempre dono falo daquela isso. obra é o morador da rua, né? Tipo, tá na minha Na rua, então, né? Aqui o meu grafite. Uhum. Na rua é uma outra relação, assim. A rua, o trabalho, sou eu que tô ali, mas sou eu para a cidade, sabe? A relação de pintar na rua é de você dominar aquilo, assim, de se fazer pertencer mesmo. Eu pertenço, aquilo me pertence, então acho que ali é tudo... É democrático mesmo, saca? É o melhor lugar, eu acho que para arte. Foi onde eu tive meu contato primeiro com a arte, foi onde eu conheci a arte, que eu entendi o que era arte. E é isso. Acho que é basicamente... Cara, a rua, ela realmente é um lugar que você pode fazer o que você quiser, sabe? Assim, você não precisa ser autorizado, você simplesmente pode ir lá, fazer, colocar e deixar, assim. Qualquer pessoa vai estar sujeito a tudo. Uma própria intervenção, a uma nova arte que pode surgir, né?
a um retrato que alguém pode fazer porque gostou muito, e esse retrato ir para outros lugares, pode ser destruído. Então, eu acho que realmente assim, é um lugar bem, bem forte, assim, bem potente para você colocar uma arte, sabe? É isso que você falou também interessante, que faz também uma conexão com o que a gente está propondo, né? De ocupar esse ambiente digital, né? Porque o ambiente digital também é um pouco assim, né? O site está lá, mas qualquer pessoa pode acessar e printar e colocar de fundo da tela do computador e botar de fundo da tela do celular, e enfim, a sua obra acaba se tornando outras coisas, né? Porque é um espaço que qualquer pessoa pode acessar e qualquer pessoa pode pegar aquele material para si, né? Sim, total. A virtualidade tem essa coisa, né? De pode virar tudo ali, assim. Só a diferença mesmo da realidade, da matéria, né? Que você, no virtual, você pode destruir de outras maneiras, mas, né? Tipo, a pessoa pode pegar um trecho, sabe, um pedaço do seu trabalho, juntar com outro, fazer uma montagem doida, transformar em outras coisas, né? Na rua, não, você pode realmente ter seu trabalho acabado, destruído, assim, como já tive, assim, já pintei um muro num dia, à noite, assim, terminei, fui no dia seguinte para tirar a fotografia e a pessoa tinha pintado, assim, todo de branco. Um muro enorme que eu fiquei à madrugada pintando e acabou. Encerrou, sabe? Não tem registro, não tem nada. Fim do trabalho. Efêmero, né? Foi efêmero. Efêmero total. Ju, mais alguma pergunta? Nossa, da rua é muito interessante, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, né? Como é que essa rua está sendo ocupada, né? E como as coisas estão sendo vistas na rua, ou não vistas, né? Que é isso que a gente tentou propor, né? Um novo meio de ver as coisas online, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Até me pergunto, assim, essa galera mais da arte da rua, como é que fez em 2020, como é que tá fazendo agora, né? Porque, assim... Eu acho que essa coisa da virtualidade, ela é o novo momento mesmo, assim, eu acho que é onde as pessoas estão achando oportunidade para expor seus trabalhos, né, para se colocar, assim, mas as pessoas ainda estão na rua, sabe, estão pintando, tem menos pessoas, mas estão fazendo, assim, né? Esse trabalho que eu fiz, esse mural do sonho do amor próprio, foi durante a pandemia, né? A gente não foi só, foram 18 murais pintados ali, né? Não foi só o meu, né? Então, assim, tudo bem que ali é mais fácil de ver porque são trabalhos enormes, né? Então, eu acho que é isso, a gente vai arrumando maneiras de, assim como a gente achou a rua ali para se colocar, para, né, se expressar de alguma forma, a gente vai encontrando lugares também para se colocar. Eu acho que você falou é importante, né? Se colocar, que eu acho que reverbera um pouco, como você falou antes, você, mulher, se colocar em vários espaços, né? Que é o que você falou, as mulheres, às vezes, ou em qualquer situação, independente, é sempre meio que deixada de lado, como você falou, que você trabalha com dentro e com fora. A mulher geralmente sempre está no dentro, né? Dentro da casa, dentro daquele espaço meio fechado. Então, também deixar que a mulher ocupe todos esses espaços é super importante, né? Estava aqui viajando só. Sim. Não, total. A mulher, e assim, é importante, principalmente aqui, assim, na cidade onde a gente vive, assim, é importante as pessoas mesmo, assim, se colocarem. Eu acho que, pô, se apropriar da rua é fundamental, assim, sabe? Porque eu acho que você um ótimo lugar de comunicação, sabe? De comunicação do povo, é uma parada popular, saca? Então eu acho que é importante a gente ir para a rua,
artista mesmo, pintar, escrever, sabe? Se colocar mesmo. Não é, porque é isso que você está falando, a rua é democrática, mas várias instâncias vão fazendo ela se tornar pouco democrática, né? Sei lá, por exemplo, acesso. Você põe o preço de um ônibus a R$ 5. Como é que eu vou conseguir chegar nesses espaços da rua, né? Você começa a cercar certas coisas. Mas a rua, ela às vezes é a sua rua, sabe? A rua tá no seu bairro, tipo, assim, você começa desse jeito. Você começa em qualquer rua, assim. Tem gente passando, sabe? Eu não posso pegar um ônibus, mas eu tenho aqui esse látex, um pincel, não sei o que, eu tenho um pouquinho, junto tudo e vou fazer o que eu quiser ali na rua, sabe? Qualquer rua, sabe? Não é preciso você ir a determinado lugar. Assim, é lógico que conforme você vai fazendo, né? Tipo, um dia você vai ter a grana da passagem, você vai pintar no bairro lá do seu outro parceiro, ou da sua parceira artista também. Aí você vai lá no bairro dela. E também isso é muito da pichação, sabe? Uma marcação de território, sabe? É importante você fazer onde você mora, né? Tipo, eu acho que a maioria das pessoas que pintam na rua mesmo, elas começam assim, ali no entorno, né? E depois vai expandindo. Como é que foi, assim, essa transição, né? Tipo, porque o campo da arte, ele tem diversas tecnologias e formas, né, de selecionar o que é daquele campo, o que é próprio daquele campo e o que não é, né? Então, a gente tem diversas nomenclaturas com o intuito de categorizar o que não é, né? Tem a arte e tem o que não que às vezes são categorizadas de uma maneira sutil, né? Mas marcando que aquilo não é, né? Então, tem a arte, tem o artesanato, o artefato, a arte identitária, e todas essas categorizações são para dizer que isso é uma outra coisa que parece com arte, mas não é a arte, né? A fine art, né? A arte. Então, como é que foi para você essa transição assim da rua, do grafite para o campo da arte contemporânea? Cara, eu fiquei 10 anos pintando na rua, assim, e quando eu comecei a entrar mais em contato, porque assim, para mim a arte na rua ela é contemporânea, assim, né? Mas para entrar para esse lugar aí que você fala da fine art, né? Assim, eu acho que demorou um pouco para instalar isso na minha cabeça, mas isso veio no tempo, assim, no meu tempo de pintar na rua. Eu comecei a perceber que, assim, eu estava agregando um pensamento, assim, ao meu trabalho e que o que eu estava pintando exatamente não que não estivesse de acordo com o meu pensamento, mas eu acho que ele estava muito fechado, assim, sabe? Eu estava sentindo que ele estava um pouco duro, sabe? E o meu pensamento estava indo, indo. E aí eu comecei a perceber mesmo, assim, a estudar e pesquisar novas coisas, novos tipos de arte, assim, e ter um outro olhar também para esse tipo de arte, sabe? Porque, pô, eu vim de subúrbio, assim, eu olhava para aquilo quando eu era mais nova e falava, não entendia, sabe? Eu entrava num museu, assim, eu me sentia totalmente oprimida, sabe? Não sentia que aquilo era um lugar para mim, assim. E aí eu comecei a querer ocupar esse lugar também, sabe? A querer estar ali. Eu também sou artista. E aí eu comecei a fazer belas artes, entrei para pintura em um momento. E caraca, vi como o grafite era
não era nem considerado uma arte ali dentro, assim. E aquilo ali me deixou... me fez, na verdade, querer construir uma história em cima disso, sabe? Porque eu falava, cara, não é possível que vocês não reconhecem isso, sabe? Como assim? Como assim? E aí eu comecei a ver as coisas, comecei a frequentar. Eu entrava em museu, em centro cultural, e aí eu ficava horas passando e olhando toda hora, eu anotava as coisas e para entender mesmo, sabe? E aí eu acho que comecei a me influenciar, né, com isso. E também tive muitos artistas, amigos, parceiros, que muita troca, assim, que em muita troca comecei também a me sentir influenciada, né? E aí eu comecei a soltar, assim, falando esteticamente, né? Na minha pintura eu comecei a soltar e comecei também a sentir necessidade de fazer coisas além de muro, né? Que isso foi em 2019, né? Que aí eu fui chamada para participar de uma exposição no Centro Cultural da Justiça Federal, que se chamava Poética entre Mulheres. E aí eu pintei 2 telas e fiz o trabalho à grade, né? Que é de onde veio o meu nome e tal, que é aquele cubo de grades com os espelhos no fundo. E aí eu entendi, assim, o valor do meu pensamento, eu acho. Eu acho que quando eu entendi o valor do meu pensamento e do que ele agrega, assim mesmo, no meu trabalho, eu falei, olha, é isso então, sabe? A transição parte disso. E aí eu comecei a ir, assim. Aí tô aqui agora. Até agora, assim, construindo isso, assim, né? Ju, mais alguma pergunta? Não. Eu acho que tem várias coisas que foram levantadas que foram super bacanas, assim, né? Deu para conhecer um pouco mais do trabalho da grade e também da trajetória, né? Que é isso que ela falou. Tem academia, tem a rua, tem formações diferentes, né? Desculpa. Não, desculpa pode falar. Não, então, essa coisa da academia, ela foi muito rápida, assim, porque eu descobri, na academia, eu descobri que eu estava grávida do meu filho. E além de todo dessa coisa preconceituosa que eu encontrei ali, eu teve esse detalhe, eu estava no início de uma gravidez. Eu fiquei bem pouco na faculdade, assim, logo saí, assim, eu não... Aquela vivência ali, para mim, naquele momento, é lógico que tiveram coisas que me agregam hoje, técnicas de pintura e tudo mais, mas, sinceramente, não foi uma coisa que foi... sabe, muito que eu considere pontual, assim, no meu trabalho. Só queria falar isso mesmo, porque as coisas que eu produzo, né, tipo assim, o meu conhecimento, ele parte da rua, assim, parte da minha vivência do grafite, parte da minha própria pesquisa, do meu interesse, sabe, do que eu tenho interesse ali, e eu vou atrás de saber, sabe, eu vou lá e eu mesma vou, procuro e tal. É claro que, assim, eu não quero dizer que não seja importante, assim, mas também muito pelo contrário, assim, eu quero dizer que esse tipo de conhecimento também é super importante, tão importante quanto, sabe? Não, com certeza, eu acho que é errado a gente valorar conhecimento, né? Que eu acho que a academia faz muito isso, né?
Ah, não, se você estudou tal coisa, você tem mais importância do que alguém que veio de outra trajetória, alguém que é autodidata, por exemplo. E é por isso que é importante também, mesmo que você tenha ficado pouco tempo, ocupar esses espaços, assim, pessoas de diferentes vivências, diferentes passados e diferentes momentos, né? Para a academia também começar a se abrir e entender que ela não é a única voz, nunca será, e que precisa, assim, acordar para a vida, né? Eu lembro que teve uma Bienal que tiveram pichações, né? O curador convidou a Bienal de São Paulo para ter umas obras que eram pichações. Aí ficou uma grande discussão, mas pichação é arte? Ah, não, grafite ok, mas pichação é arte? E fica assim uma discussão quando, na verdade, podiam estar ocupados com mais coisas assim, né? Eu acho que entender que temos que nos abrir para diferentes espaços e diferentes pessoas têm que ocupar todos os espaços é importante. Assim. Então, mesmo que tenha sido pontual, acho que foi legal, é isso que você falou, né? Para você ver como é que eles enxergavam e como é que essas coisas têm que ser enxergadas. Sim, com certeza. Isso sim. Até porque, assim, dentro do meu imaginário, assim, eu tinha também essa coisa de fazer a faculdade, poder falar para minha família que eu estou fazendo uma faculdade e que não sei o quê. Mas quando eu cheguei lá, não era nada disso, assim. Eu falei, nossa, gente, peraí, vou escolher outro caminho aqui. É uma espécie de validação, né? Assim, a universidade acaba sendo uma validação até disso que você falou, né? Dizer para a família, né? Que é uma coisa quando você tem um diploma, né? Que diz que você é uma artista, né? É diferente de você se autoafirmar artista sem ter nada que valide isso, né? A não ser a sua própria palavra, a não ser a sua própria atitude, né? Seu próprio trabalho, né? Pô, total. Imagina como também essa cabeça assim da minha mãe e tal vai entender, tipo assim, como assim você pinta a rua, pinta muro e agora você é artista? Aí uma faculdade para eu falar, não, mãe, tô fazendo uma faculdade. Isso de alguma forma trouxe uma felicidade momentânea para ela, tadinha, porque eu rapidamente Bom, então acho que a gente pode ir encerrando, né, a nossa conversa por aqui. A Grade quer deixar algum encerramento, uma fala de corte? Oi? Não ouvi. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Ter alguma fala de corte ou tá tudo dito? Não, acho que tá tudo dito. É isso, queria agradecer a vocês, né, mais uma vez, por esse convite. Pô, fiquei muito feliz de estar nessa exposição. Estou ansiosa também para ver a galera que vem por aí. E é isso. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada a todos. A gente que agradece você. Obrigada, Grazi. Então é isso, vamos encerrando. Até mais. Tchau. Até mais.